Abra comigo, por gentileza, as suas Bíblias. Nós vamos ler dois textos, irmãos, da palavra de Deus. O primeiro texto que nós vamos ler está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam encontrar, porque a gente vai fazer assim. Eu leio uma vez o versículo, depois vocês leem outra. Glória a Deus. O som está uma bênção. A transmissão está boa, né, Diácono Ezequiel? Maravilhosa, né? O pastor está ficando bonito no enquadramento. Ah, né? Muito bem. Os irmãos encontraram? Amém? Parece que muitos não encontraram ainda, né? 1 Coríntios 10, versículo 12. Glória a Deus. Diz assim a palavra: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. A igreja pode ler esse mesmo versículo? Muito bem. Então você observa que nós temos aí uma recomendação. Essa versão que eu li é a versão Almeida, revista e corrigida. Mas você sabe que há muitas versões de Bíblia. E eu trouxe aqui algumas outras versões que poderia ser lido esse versículo nesta noite, como por exemplo: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Isso aqui é uma outra versão. Poderíamos ler também: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. E vou trazer outra versão para vocês. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Amém? Agora eu quero ler com os irmãos mais um texto. Desta feita, 1 Timóteo 4,16. Vamos ler só a parte A. Glória a Deus. 1 Timóteo 4,16, somente a parte A. Os irmãos encontraram? Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Agora eu gostaria que a igreja repetisse só essa parte também. Amém. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Fala conosco, Pai. Eu não vim aqui falar a minha palavra. Eu vim falar a Tua palavra aos Teus filhos. E eu me coloco agora na condição de vaso, de boca do Senhor, para que o Senhor possa falar e edificar os Teus filhos nessa noite, em que estamos aqui em festa, cercando a mesa do Senhor. Meu Deus, usa de misericórdia e graça para comigo. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, nós hoje estamos cercando a mesa da ceia do Senhor. E diante desses dois textos que nós lemos nessa noite, eu quero trazer dois conselhos para você nessa noite. E os dois conselhos que eu quero trazer para você nesta noite são dois conselhos para você permanecer de pé. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele vai usar uma figura de linguagem que vai nos revelar duas verdades. E dentro dessa figura de linguagem de Paulo
Paulo era um filósofo, Paulo era um apóstolo, Paulo era um doutor da lei, era um homem muito instruído. E ele vai revelar para nós, irmãos, que só existem duas possibilidades na nossa vida espiritual. Escute isso aqui. Só existe duas possibilidades na sua vida em se tratando da sua vida espiritual. E quais são? Ou você está em pé, ou você está caído. Não tem meio termo. O Senhor Jesus, quando falou à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, o que foi que ele disse para aquela igreja? Que aquela igreja era uma igreja intermediária, não foi? Ele disse, vocês não são quentes, ou seja, vocês não vivem o cristianismo verdadeiro. E ele disse, mas vocês também não são frios. Ele diz, vocês estão no estado intermediário, vocês são mornos. Aí Jesus diz, e por que vocês são mornos? Vocês não são frios e nem quentes, porque se vocês fossem frios, eu aqueceria vocês. Mas como vocês são intermediários, vocês não vivem uma coisa e nem outra, o que ele disse? Iria fazer igual o café frio quando a gente coloca na boca, né? Ele disse que ia os expelir da sua garganta. Então, irmãos, Paulo, quando ele usa essa expressão, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia, ele nos dá essas duas possibilidades. Ou nós estamos em pé, espiritualmente falando, ou nós estamos caídos. Meus irmãos, nós estamos caminhando para a hora final da igreja na terra. Você percebe isso? Nós estamos vivendo um momento em que os sinais proféticos, bíblicos, estão se cumprindo todo dia diante dos nossos olhos. Vivemos um cenário terrível, ou não? Vivemos um cenário terrível, onde muitas coisas estão acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo. Guerra ali, apostasia aqui, frieza espiritual, esfriamento do amor, apostasia da família, inversão de valores que antes eram considerados. Preste atenção nisso aqui, se eu tenho razão ou não. Estamos vivendo uma inversão de valores que antes eram considerados a base de sustentação, tanto da sociedade lá fora, quanto da família e da igreja. Mas que essas bases de sustentação estão sendo banalizadas por pessoas que se dizem muito entendidas. E isso, irmãos, vai nos levar a uma reflexão nessa noite. E qual a reflexão que eu quero que você faça nessa noite? A reflexão é que realmente nós estamos vivendo dias muito difíceis. Está difícil para a família, está difícil para os pastores, está difícil para você que é pai, está difícil para você que é mãe, está difícil para os nossos adolescentes, está difícil para os jovens, e por aí vai. E a recomendação hoje, da parte de Deus para nós, através da sua palavra, é que nós precisamos permanecer de pé. Agora, eu não posso julgar você, nem você pode me julgar. Eu não posso olhar para você e dizer, irmão, você não está em pé espiritualmente, você não está de pé, você não está sustentando o evangelho.
do seu lado aí parece que as coisas não estão indo, eu não posso. Mas você pode. Hoje é a ceia. Você pode fazer uma autoanálise. Eu estou em pé? As minhas atitudes estão sendo atitudes de um cristão que vai morar no céu? Então, diante desse cenário, irmãos, é que eu quero trazer esses dois conselhos hoje para você. E o primeiro conselho está aqui, ó. Quando Paulo diz assim: tem cuidado do seu vizinho. Não é o que ele está dizendo aqui no texto? Tem cuidado do seu colega de trabalho. Ele está dizendo: tem cuidado de ti mesmo. Cuidar da vida dos outros, irmãos, é fácil, não é? É tão fácil a gente resolver os problemas alheios, não é? Por exemplo, a pessoa está vendo um problema lá no casamento, com os filhos, uma crise. Aí eu digo assim: rapaz, se eu fosse aquele irmão, eu ia resolver assim, assim, assado, e estava resolvido. Mas eu pergunto para vocês nesta noite, irmãos, é simples assim? Porque resolver os problemas dos outros é fácil. Julgar os outros é fácil. Agora, você sabe o que é difícil? É difícil eu sair daqui do culto, chegar lá em casa e me colocar diante de um espelho que tem lá, refletir a minha imagem naquele espelho e eu começar, talvez diante daquele espelho, a apontar com o meu próprio dedo os meus defeitos como pai, como esposo, como cidadão, como irmão. Fica mais complicado. Ou será que não? Mas a proposta de Paulo para nós é: tem cuidado de ti mesmo. E que cuidados seriam esses de que Paulo está falando, queridos? Paulo está falando do cuidado espiritual que eu tenho que ter com a minha vida, a manutenção da minha vida de oração, a manutenção do meu devocional bíblico, a manutenção da minha vida de jejum, a manutenção da minha vida como cristão. É disso que ele está falando. Ele está dizendo: você tem que manter a sua vida, Timóteo. Porque essa carta ele está escrevendo a Timóteo, o jovem pastor da igreja de Éfeso. Ele está dizendo: você tem que ter cuidado, Timóteo, com a sua vida. Você tem que ter a manutenção da oração na sua vida, a leitura da Bíblia, o seu cuidado com a sua vida espiritual, porque ela diz muito sobre quem você é. Cuidado de ti mesmo. Às vezes nos ocupamos em tantas coisas durante a semana, irmãos, durante o dia, nas redes sociais, entramos em debates que talvez não tem nada a ver conosco, quando na verdade nós poderíamos estar cuidando da nossa vida espiritual, fortalecendo os nossos laços de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus e com a sua palavra. Tem cuidado de ti mesmo. Cuidado com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos filhos que são crianças, com os nossos filhos que são adolescentes, que estão sendo bombardeados nas escolas, com tanta coisa que as pessoas vão tentando introduzir na mente deles, porque a mente deles é uma mente que ainda está em formação. Eles não têm ainda o parâmetro do que é certo, do que é errado na sua totalidade, quando, como nós,
quando chegamos à maturidade. Cuidado com a nossa família, sermos não somente os provedores financeiros e material da família, mas sermos também os sacerdotes da nossa casa, nos colocar na posição de sacerdote do lar, o homem como sendo o sacerdote do lar, o patriarca, o homem de oração da casa, o homem que vai dizer para a mulher: mulher, fica tranquilo, Deus está no comando da nossa família. Porque tem muito homem que está entregando o governo sacerdotal da casa para a mulher. Surge um problema espiritual, ele não quer resolver, ele joga para a mulher. Mulher, e agora? O que você vai fazer? Você vai orar? Você vai na igreja? Você vai falar com o pastor? Quando na verdade, o homem, como cabeça, ele é esse sacerdote que está lá. Ele é esse sacerdote que está lá para orientar a sua família. Muitas mulheres têm tido que assumir esse papel, porque muitos homens não querem assumir, não querem serem homens de oração, não querem ler a Bíblia, não querem se envolver com o ministério. E a mulher fica lutando, porque ela sabe que se ela não tiver um marido crente é pior para ela. É assim ou não é? Ela fala: rapaz, eu tenho que lutar com todas as forças, porque se esse homem cair no mundo, eu estou enrolada. Tem cuidado de ti mesmo. Cuidado com o nosso cônjuge, cuidado com os nossos filhos. Eu já falei aos pais aqui da igreja uma vez, Rafael tinha 9 anos. 9 anos de idade. Nós estávamos pastoreando na região sul, quando eu e a mãe dele fizemos um trabalho espiritual com ele. Chamamos ele lá dentro da igreja, sentamos com ele no banco da igreja, e ali, sentado ali, ele com 9 anos de idade, eu perguntei para ele: você quer servir a Jesus de todo o seu coração? Ou você está indo para a igreja por influência dos seus pais que são pastores? Porque isso só não lhe dará o direito da vida eterna, meu filho. O seu pai é pastor, a sua mãe é pastora, mas isso só não bastará na sua vida. Você quer esse Jesus que os seus pais servem? E ele começou a chorar. E ele disse ali no banco daquela igreja, ele disse: eu também quero servir esse Deus que os meus pais servem. E ali eu e a mãe dele, que é pastora, fizemos uma ministração sacerdotal na vida dele. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado da sua família, dos seus filhos. É um cuidando do outro. É um ajudando ao outro na caminhada cristã. Nós não podemos negligenciar a nossa família, deixar que outros venham cuidar para nós, deixar que outros venham orientar a nossa família, porque esse papel Deus deu a cada um de nós, que somos pais, que somos sacerdotes do lar, que estamos ali no convívio da casa todo dia, na oração, clamando, falando com Deus, apresentando a nossa casa. Há muitos lares em conflito, há muitas famílias que elas estão se dividindo, há muitas famílias que estão entrando uma problemática tão difícil no meio da família, que a família está se dissolvendo em contendas, em confusões, em separações, em desentendimentos. Mas nesta noite eu libero uma palavra profética, pastoral, daqui desse altar, sobre a sua vida, sobre a sua casa, que todo mal, que todo demônio, que todo espírito de contenda, de confusão, de apostasia, de divórcio, de falta de amor, seja derrotado pelo poder do santo nome e santo sangue do Senhor Jesus. Tem que cuidar de ti mesmo. Cuide de você. Você está fazendo o seu devocional quando você levanta de manhã para ir trabalhar?
Você tem que fazer, irmão. Ah, eu acordo atrasado, pastor. Quando eu vejo, não dá tempo nem de tomar café. E eu saio. E já entro no trânsito. E vou embora, porque eu sou um homem trabalhador. Parabéns para você. Eu sou uma mulher trabalhadora. Glória a Deus por isso. Mas você não pode negligenciar o seu devocional com Deus. A Isabela, minha futura nora, estava rindo de mim. Porque eu contei para ela que eu estava num propósito de uma campanha de adorar a Deus com 5.000 louvores. Aí esses dias eu estava lá em casa, fazendo essa dita campanha, e me lembrei dela. Porque agora, futura nora, não é mais 5.000. Já estou chegando a 6.000 louvores. Para a glória de Deus. 6.000 louvores. E eu estou muito feliz. Sabe? Tem cuidado de ti mesmo. Se você não cuidar da sua vida espiritual, a sua vida espiritual, ela pode se definhar. Você me entende? Eu estou trazendo essa palavra para você nessa noite de ceia, com todo o respeito, o amor e carinho que eu tenho por você. Eu quero que você cuide da sua vida espiritual, assim como você cuida da sua estética. Vamos aqui as mulheres, né? Vamos começar lá pela minha casa, né? A pastora, para se arrumar, para vir para a igreja, ela começa bem cedo do dia, né? Que o culto é cedo, né? O culto é 6h30, ela começa a se arrumar às 5 horas da tarde. Aí vai no kit de maquiagem e arruma a sobrancelha, passa um produto, passa outro. E nisso, Marcos Rafael já arrumou, eu já arrumei, já estamos prontos, já estamos na sala, já estamos querendo sair para a igreja, e ela está se arrumando. Porque a mulher, sim, ela é muito cuidadosa com a parte estética. Parabéns para vocês. Agora, cuide também da vida com Deus, assim como vocês cuidam da estética. Já pensou? Esse equilíbrio? Vai ficar umas mulheres muito maravilhosas na presença de Deus, hein? E a mulher gasta 2 horas para ela arrumar. Já pensou 2 horas ela lendo a Bíblia? 2 horas ela cantando lá na casa dela, irmão, não tem demônio que fica. Não tem luta que você não vai vencer. Mas a pastora, ela gasta essas horas, mas ela tem a vida dela com Deus. Toda noite eu a ouço cantando antes de deitar. Toda noite eu testemunho ela lendo a palavra antes de deitar. Toda noite. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. O que está te embaraçando? Deixa. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixa eu falar para você nessa noite. Deus tem uma carreira proposta para você. E essa carreira que Deus tem para você te levará a uma vitória da parte de Deus. Glória a Jesus. Mas o escritor aos Hebreus aqui está dizendo: deixemos todo o embaraço. Se um atleta que for correr numa Olimpíada tiver alguma coisa para embaraçar ele não vai conseguir chegar lá na linha de chegada, no final do percurso. Ou vai? Não. Eu assisti uma Olimpíada que o rapaz já estava ganhando e apareceu um e atrapalhou ele. Não sei se vocês viram aquela reportagem. Segurou o atleta e ele tentou se desvencilhar dele. Enquanto isso, os outros passaram na frente dele e ele perdeu. Ele já estava na frente. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: vamos ter cuidado de nós mesmos, né?
Nós não estamos aqui para ficarmos cuidando dos outros, de quem está fazendo as coisas erradas, de quem está escandalizando o Evangelho, não. A Bíblia está dizendo, tem cuidado de ti mesmo. O segundo conselho, para a gente terminar nesta noite, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensino. E nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos vivendo mundo afora, rede social nem se fala, de distorções doutrinárias. Distorções doutrinárias. Nós estamos vendo pessoas nas redes sociais, por exemplo, que estão cometendo erros doutrinários gravíssimos, fazendo umas campanhas loucas. E o que mais me admira não é isso, é que tem muito crente instruído da Assembleia de Deus que são seguidores dessas pessoas. Tem essas pessoas nos seus celulares, nos seus stories de WhatsApp, nas suas redes. De vez em quando divulga lá um trechinho das ideias deles. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Se você concordar com pessoas que estão distorcendo o Evangelho aí afora, mundo afora, você concordar com elas e você divulgar a ideia delas, você também está sendo um disseminador de heresias. Cuidado, cuidado, cuidado. O campo da rede social está um perigo, é campo minado. Tem gente de todo jeito, tem maluco de todo jeito. Então tome cuidado, tenha cuidado da doutrina, meu irmão. Você congrega em uma igreja que tem uma doutrina sadia. Você congrega uma igreja que prega a salvação. Você congrega uma igreja que prega sobre o Espírito Santo, a doutrina da paracletologia. Você congrega em uma igreja que está pregando que Jesus vai voltar para arrebatar essa igreja. Então você não precisa de ficar buscando alimentos em outros lugares, porque isso poderá ser prejudicial à sua saúde espiritual. Agora, como pastor, estou orientando você a você não se alimentar nesses pastos, porque pode ser que você poderá uma hora dessas comer uma erva daninha, e se você comer uma erva daninha, você vai ser envenenado, a sua vida espiritual, ela não vai andar, não vai caminhar, não vai deslanchar. Daqui a pouco você vai olhar e vai dizer, mas as coisas estavam indo bem para mim, meu casamento estava bom, eu estava tendo força para ir para a igreja, eu estava tudo dando certo aqui em casa, Deus estava abençoando, mas você precisa olhar onde foi que as coisas começaram a acontecer, porque quando nós começamos a abrir as portas da nossa casa, os nossos televisores, a nossa internet, para deixar essas pessoas entrarem, disseminarem, irmãos, heresias, falsas doutrinas, nós estaremos entrando em fracasso espiritual. Eu sou muito enjoado e exigente com o negócio de estar ouvindo pregador em rede social. Nas igrejas que eu pastoreio, eu não convido qualquer pessoa para pregar. Não é porque eu, pastor, seja a melhor pessoa para pregar, não é isso não. É porque eu tenho que ter o compromisso e a responsabilidade com o que sai daqui desse altar. O que sai daqui desse altar tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. O que sai daqui desse altar tem que ser para a sua edificação espiritual e nunca para a sua morte espiritual. O que sai daqui desse altar tem que ser para melhorar a sua vida de comunhão com Deus. O que sai daqui do altar é para aproximar você mais perto de Deus em nome de Jesus. Tem que ser. Mas nós estamos vivendo esse momento. Pessoas na internet, atrás de dinheiro. Aí eles inventam, estou fazendo aqui a campanha de não sei o quê. Se você mandar um pix aqui, daqui a pouco o anjo vai chegar aí com a bandeja na mão
mulher, e a mulher está lá aflita, quer solução de problema rápido, fala: marido, vamos ali agora, vou fazer um pix aqui agora, porque o profeta está lá no monte, está lá na cabana, está lá não sei aonde, e ele está dizendo que se eu fizer esse pix agora, o nosso problema está resolvido. Aí eles vão, entra um acordo entre eles, faz aquele pix, aquele negócio não dá certo, eles começam a murmurar, começam a falar que foi Deus falou e não cumpriu. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não tem responsabilidade com pessoas que não têm compromisso com Ele, não. Se as pessoas estão usando o nome de Deus em vão, falando que Deus vai fazer, sem Deus estar mandando elas falarem, a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é dessas pessoas, e essas pessoas vão ter um encontro com Deus, e o acerto delas com Deus. Paulo disse para Timóteo assim, 2 Timóteo 3,10: tem seguido a minha doutrina. Ué, a doutrina era de Paulo? Por que Paulo falou com essa propriedade? Ele disse para Timóteo: olha, você tem seguido a minha doutrina. Paulo tinha uma doutrina particular? Não. É porque Paulo tinha consciência de que tipo de evangelho ele pregava. Ele pregava o evangelho cristocêntrico, apostólico, eclesiológico, pastoral, espiritual, divinamente revelado pelas Escrituras. Aí ele vira para Timóteo e diz o seguinte: olha, você tem seguido a minha doutrina, ou seja, você sabe o que eu tenho ensinado, você sabe o que eu tenho escrito nas minhas cartas, Timóteo. Você sabe do meu modo de viver, você sabe da minha intenção e da minha fé. Porque já naqueles dias da igreja, se você não sabe, lá dentro da igreja já tinha um grupo que defendia o gnosticismo. Depois você pesquisa o que é o gnosticismo para você ver. Eu não tenho tempo de destrinchar isso aqui hoje. Mas já lá naquele tempo estava lá dentro da igreja. Aí Paulo diz: olha, você sabe a minha doutrina, você sabe o que eu tenho pregado, Timóteo, você conhece o meu modo de viver, você conhece a minha intenção e a minha fé. Era como se ele dissesse: você não tem que dar ouvido para vozes que estão por aí. Paulo aqui, ele está se colocando como referencial. Deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. O conhecimento ficou muito acessível. Ficou ou não ficou? Ficou muito acessível. Ninguém é detentor do conhecimento mais. Porque o conhecimento ficou muito acessível. Mas deixa eu dar uma deixa para você nesta noite. A questão não é só você buscar o conhecimento, sabia disso? A questão é de quem você está aprendendo esse conhecimento seu. De que fonte é que você está bebendo esse conhecimento? Essa fonte que você bebe, que você segue nas suas redes, que você posta nos seus status, nos seus stories, no seu Face, no seu Instagram, no seu Twitter, nas suas redes. Essa fonte que você come e bebe dela, a doutrina dessa fonte condiz com a doutrina da sua igreja? Com o credo da sua igreja? Naquilo que a sua igreja crê e prega, os seus pastores creem e pregam? Essa fonte que você segue, que tem milhões de seguidores nas redes sociais, essa fonte vela pela hermenêutica cristã bíblica? Cuidado, irmão. Eu tenho visto pessoas nas redes sociais falando tantas bobagens, tantas heresias. Cuidado com quem e de quem você tem aprendido. É preciso ter cuidado com a doutrina. Sabe por que precisa ter cuidado com a doutrina? Eu vou dizer para você nesta noite, porque a doutrina, ela é a nossa sobrevivência espiritual.
se tirar a doutrina da igreja, se tirar a Bíblia dos nossos altares e deixarmos só o louvor, só o povo cantando, só entretenimento na igreja, a igreja vai morrer, porque a doutrina, ela é a palavra é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, João disse que ele é o verbo, diz que ele é o verbo que estava com Deus, mas esse verbo, ele foi encarnado e habitou entre nós. Esse verbo é a palavra. Quando nós lemos a palavra, quando nós temos a palavra na mão, quando a palavra está falando conosco, é o próprio Senhor Jesus que está falando conosco, irmãos. Aí hoje, sabe o que as pessoas estão fazendo? Eles tiram a palavra, colocam entretenimento nas igrejas para atrair o povo. E você sabia que até que atrai, você vai em determinado lugar, está derramando de gente. Mas sabe, eu como um pastor verdadeiro, que fui chamado por Deus para pastorear mesmo, não sou um mercenário, eu fico com pena das pessoas que estão sendo lesadas. Eu fico com pena dos jovens que estão sendo lesados por determinados líderes, que estão levando eles para o oba-oba. Quando chegar o final da carreira, quando chegar a hora do acerto de contas, quando chegar a hora em que Deus vai pedir conta de tudo, da sua obra, do pastorado, do ministério, da igreja, dos dons, dos talentos, de tudo, como ficarão essas pessoas? O que essas pessoas vão dizer para Deus? Elas vão dizer para Deus que estavam equivocadas? E a multidão de pessoas que eles estragaram a vida espiritual delas, o que elas vão dizer para Deus? Ô irmão, eu deito todos os dias e eu fico pensando, Deus, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. A vida do homem é muito curta. Eu fiz 50 anos na pandemia, o ano passado 51, esse ano já vou para 52, daqui a pouco, se Deus permitir, já chega a 60, 8 anos passa muito rápido. Daqui a pouco, a gente já está findando a carreira, o ministério. Daqui a pouco a gente está partindo. Ou pode ser que o arrebatamento aconteça. E eu fico pensando assim, meu Deus, tudo passa muito rápido. Mas Senhor, o que eu quero mesmo é herdar o céu. Não adianta você inventar coisas como muitos estão fazendo. Tem um monte de pessoas seguindo a gente, mas seguindo para onde? Para onde nós estamos levando essas pessoas? Nós estamos querendo levar essas pessoas para o céu? Ou nós queremos uma multidão nos seguindo e olhar para trás, temos uma multidão e pergunta para essa multidão, para onde estamos indo? A multidão diz, eu não sei. O Senhor sabe? Mas eu sei para onde nós estamos indo, irmãos. Se nós continuarmos nessa direção que essa igreja aqui está indo, nós vamos chegar no céu em nome de Jesus, irmãos. Vamos chegar lá. Com esse evangelho mesmo aqui, ó. Esse evangelho, ele não é muito atrativo, eu sei que não é. Eu já fiz vários cursos, eu poderia mudar ele, mas eu não vou mudar ele porque não vai valer a pena. Eu poderia mudar todas as minhas estratégias de pregação. Poderia fazer um movimento aqui que nós íamos bombar aqui em rede social e tudo mais. Mas o meu propósito não é esse. O meu propósito é que eu e você tenhamos cuidado de nós mesmos. Tenhamos cuidado da doutrina. E quando a trombeta tocar, quando o Senhor voltar, nós vamos subir com Ele e vamos morar lá nas mansões celestiais. Nós não vamos ter perdido o nosso tempo de ter tirado um momento para estar na igreja. Nós não vamos ter perdido o nosso tempo de ter tirado um período para sentar nessas poltronas, talvez num domingo como hoje, quando você poderia estar em muitos lugares dessa cidade, uma cidade que tem muitos atrativos, poderia talvez estar na Feira do Bosque, poderia talvez estar dando uma volta lá na Praça dos Girassóis com a sua família, talvez você poderia estar lá no Shopping Capim Dourado, ou não sei, num cinema, mas você escolheu estar aqui, porque você é escolhido de Deus, Deus tem um negócio com você, você não está perdendo tempo, você está construindo uma base espiritual, e Deus é com você, meu irmão. Quando alguém disser para você, olha, mas esse evangelho aí, não existe mais não,
Porque estão liberando tudo. Deixa eu falar para vocês. Eu sou filho de assembleano. Eu faço parte já da terceira geração de crente da nossa família. O Marcos Rafael já vai fazer parte da quarta geração. Os filhos deles que vierem já vai fazer parte da quinta geração de crentes da Assembleia de Deus. Hoje você não diferencia mais, porque os crentes de hoje, eles fazem tudo que o mundo faz. Não estou generalizando, tem muitos que estão ainda muito sinceros, mas você vê crente hoje que ele diz que tudo é normal, eles bebem, eles vão na balada, eles não preocupam com o negócio de casamento, não estão nem aí. E o Senhor está falando comigo, com você nessa noite. Tem cuidado de quem? De você mesmo. E da doutrina. Eu vou concluir deixando esse conselho para você. Tem cuidado de você mesmo. E tem cuidado da doutrina. Quando você sair desse culto aqui, faz uma varredura lá nas suas redes sociais. Olha quem você está seguindo lá. Cantor, pregador, mestre, apóstolo, arcanjo, querubim, serafim. Vê lá, irmão. É um negócio louco. Vai lá na sua rede. Diz: o pastor pregou, o pastor está certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse camarada aqui, quem é ele? De que buraco foi que ele saiu? Isso que ele está pregando confere com a minha Bíblia? Porque um outro pregou e disse e é o seguinte: sabe por que foi que a serpente enganou Eva? Isso é pregação de rede social aí. Diz que é porque a serpente, ela tinha duas asas, e lá no Éden, Adão, ela era o cavalo de Adão. Adão andava montado na serpente, e ele ia para onde queria, a serpente levava ele. Aí Eva ficou com ciúmes, né? Era o marido dela, né, irmão? Tinha razão, né? Eva ficou com ciúme. E a serpente ficou com ciúme. A relação de Adão com a serpente, então tinha um negócio meio errado, não tinha? Aí a serpente disse: eu vou enganar Eva. E a serpente então engana Eva. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Você já pensou? Aí você na rede social ouvindo uma coisa dessa? Eu não vou falar outros absurdos que eu já vi, não. Toma cuidado, irmão. Tem cuidado de você mesmo. Tem cuidado da doutrina sua, do que você tem aprendido, do que os seus pastores te ensinaram antes de mim. Não vou nem falar de mim, eu vou falar dos seus pastores que te ensinaram antes de mim. Quando alguém aparecer aí nessas redes sociais, te pedindo dinheiro, te oferecendo milagres, manda uma mensagenzinha lá para ele, fala: rapaz, vai trabalhar que você vai ganhar dinheiro mais rápido. Porque às vezes muitos não ofertam lá nas igrejas deles, mas em busca de um milagre, eles dão a casa, dão o carro, o marido vende até a mulher para receber a bênção. A sogra. Não, se for para ser abençoado, pastor, até a sogra vai. Vamos tomar cuidado com essas coisas, tá bom, meus irmãos? Vamos tomar cuidado. Eu estou trazendo para você nessa noite um alerta. Eu de vez em quando eu dou uma olhada nas redes sociais dos crentes, o que eles estão postando, quem é os pregadores que estão seguindo lá, que eles postam os trechinhos, os coaches que eles estão seguindo. Eu acho bom demais ir lá nas redes deles.
Eu vou lá no Instagram, de vez em quando eu olho lá. Você está pensando que não? Vou lá, vou nos stories do Face, escrafuncho tudinho que eles estão pesquisando, o que eles estão olhando. Aí são minhas ovelhas, eu tenho que cuidar delas. Aí eu ouço lá, vejo lá, falo, então tá, estão precisando de um alimentozinho. Lá no culto de Santa Ceia eu vou trazer um alimento para eles. Tá? Fique de pé. Você concorda com o que eu disse nessa noite? No temor do Senhor, irmão. Amém? Eu sou o seu pastor. Deus me colocou aqui para orientar você. Eu não posso deixar de dar essa orientação para você. Maravilhoso Deus. Esse povo é o teu povo. Essa igreja é a tua igreja. E nós, Senhor, estamos vivendo essa era desafiante de tantos falsos mestres que têm se levantado travestido de pastores, de ensinadores da palavra. Eu sei que aqui, Senhor, o Senhor também, em meio a tudo isso, o Senhor tem levantado muitos homens que têm defendido a doutrina, mesmo nas redes sociais. Mas nessa noite, meu Deus, nós oramos pela tua igreja, para que o Senhor venha guardar os teus filhos nessa última hora, para que em nome de Jesus nós venhamos ter cuidado conosco mesmo, cuidado com a doutrina do Senhor que nós temos aprendido dos nossos antepassados. Essa doutrina sadia, apostólica, cristocêntrica, que está revelada na tua palavra, nós não poderemos abrir mão dela, nós não vamos abrir mão dela. Abençoa os teus filhos nessa noite, Pai, com a doutrina sadia, a doutrina que pode, meu Deus, curar a alma deles, preparar a vida dos teus filhos, meu Deus, para morar no céu, meu Deus, ajudar a família a vencer os conflitos. É a tua doutrina, é a tua palavra, meu Deus, dentro das nossas casas, dentro do nosso coração, na nossa mente, em meditação dia e noite, no livro desta lei, como o Senhor disse a Josué, medita no livro da lei, dia e noite, não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, porque então farás prosperar o teu caminho, aleluia. E nesta noite, meu Deus, eu quero, meu Deus, crer que os teus filhos, vivendo a tua palavra, vivendo a doutrina da palavra, eles vão, meu Deus, ter a prosperidade que vem do Senhor, meu Deus, e vão vencer todo o mal, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.